Voltando agora, como bem falei, a nossa conversa é com o ex-prefeito de João Pessoa e deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores, Luciano Cartacho. Deputado, seja bem-vindo ao nosso programa. Tudo bem contigo? Tudo bem, Bruno. Satisfação estar aqui com você e à disposição de todos os telespectadores da TV Arapuã. Vamos começar por um tema recente, que é a eleição para a presidência do Partido dos Trabalhadores, que deve acontecer já nos próximos dias. O partido vem se preparando. O senhor é um filiado importante dentro da legenda, é um deputado estadual com mandato. Como é que o senhor tem acompanhado? O senhor, inclusive, que tem sido alguém que tem colocado ali um discurso de pedido de renovação e de mais marcação de território do partido no cenário político do Estado. Queria que o senhor explicasse agora para quem está em casa isso. Olha, nós vamos ter as eleições do Partido dos Trabalhadores no dia 6 de julho, portanto está pertinho, né? Já passou para a inscrição das candidaturas, então nós estamos apoiando, no nosso caso aqui, para o presidente do Diretório Estadual, Carlinhos Guedes, que é um companheiro nosso, um militante que vive no sertão da Paraíba, trabalha em Patos, mora em Souza, e que conhece o PT na palma da mão, que tem feito um trabalho importante de diálogo com todas as forças partidárias, visitando cada município, mostrando a importância da gente interiorizar também o partido e ver o partido crescendo. Então, nós estamos fazendo esse apoio a Carlinhos, para o presidente do Diretório Estadual, também para o Diretório Municipal. Aqui nós estamos apoiando o companheiro Josenildo Feitosa, que é um militante histórico do Partido dos Trabalhadores, esteve conosco, defendeu a candidatura própria do PT à Prefeitura de João Pessoa, então nós estamos fazendo esse apoio dentro dessa expectativa de ter um PT mais forte, um PT que unifique mais as suas posições, que não trabalhe para destruir lideranças partidárias, que consiga conciliar os interesses de todas as forças políticas do partido, pensando no crescimento do partido. E também, a nível nacional, o nosso companheiro Romênio Pereira, que faz parte da tendência que eu também componho, que é o Movimento PT, está disputando a presidência do partido no cenário nacional. Então, nós fizemos uma reunião importante no último sábado nos sindicatos bancários, reunimos toda a nossa militância, um debate muito propositivo, vendo a necessidade de crescimento, de preparação para os desafios que vêm aí pela frente. Então, essa é a nossa chapa, esses são os nossos apoios que nós estamos definindo agora. E vamos, nesse momento agora, começar a fazer essa construção na base do partido, para que quando chegar realmente no dia 6 de julho, a gente tenha aí uma mudança no partido. O partido pense grande, o partido começa a construir o fortalecimento das lideranças, está aí uma eleição a nível de Estado. E você acompanha muito a política, e você vê todo partido dizendo: a gente quer 2 vagas na chapa, a gente quer uma vaga, quer a vaga do governador, o outro quer a vaga de senador, o outro quer a vaga de vice. E o PT simplesmente não é nem chamado para um diálogo, para uma discussão, para um debate sobre a construção de uma chapa como essa. O partido tem nomes a oferecer? Pois é, esse é o problema. Os nomes que tem dentro do PT, ao invés de serem valorizados pela direção do partido, quando se coloca, por exemplo, uma candidatura própria, como eu coloquei aqui a prefeito de João Pessoa, e a gente não tem um aval, não tem um apoio do presidente do partido, mas estadual, nem municipal. É cada um no seu quadrado. É cada um no seu quadrado, e fica fazendo aquela guerra, aquela disputa interna. Fogo amigo ao acontece invés muito, de estar unindo forças, para quando chegar num momento como esse, o partido ter nome, ter quadros, ter pessoas, ter lideranças, ter força política, para também sentar numa mesa de diálogo e tentar também mostrar o crescimento da importância do PT. Então, lamentavelmente, o que a gente está vivenciando hoje é isso. Está se olhando para as disputas internas com um olhar prioritário, uma disputa até desleal em alguns momentos, ao invés de olhar para o cenário da política externa, que precisa de liderança do PT, precisa de força política, precisa de ter um acompanhamento mais de perto, de valorização dos quadros do Partido dos Trabalhadores, para que possa compor esses espaços nas chapas, de ter espaço político. Agora, quem vai eleger o maior número de deputados federais é quem elegeu o maior número de prefeitos na eleição municipal passada. Então, as eleições de 2022 e 2024 estão relacionadas com 2026. Então, os partidos no Congresso Nacional estão trabalhando com base no número de prefeitos que eles elegeram. Aqui na Paraíba, lamentavelmente, fruto dessa disputa, dessa guerra interna, dos 223 municípios, o PT só fez um prefeito. Você que tem acompanhado a nossa programação, estamos ao vivo aqui no programa Rede Verdade da sua TV Arapuã, hoje com o nosso entrevistado, ex-prefeito de João Pessoa, Luciano Cartacho, do PT, que conversa conosco sobre diversos assuntos. Começamos, claro, tratando com ele sobre a eleição interna do partido que vai acontecer
no próximo mês de julho, no início do mês. E, claro, a gente vai falar também sobre outros assuntos, as pretensões dele para 2026. 2026 chegando, todo mundo se projetando. Do ponto de vista partidário, o senhor já demonstrou aí essa certa insatisfação, pedindo aí mais unidade dentro do partido. Do ponto de vista de cargo, o senhor preparado, vai novamente para a reeleição na condição de deputado estadual, está definido? Definido. Vamos disputar a nossa reeleição de deputado estadual. Eu venho de uma experiência bem sucedida como prefeito, 8 anos como prefeito do Poder Executivo. Conheço o Poder Executivo e conheço o Parlamento. Fui vereador 4 vezes aqui na cidade de João Pessoa, já é o 2º mandato de deputado estadual. E agora nós vamos para a reeleição, porque nós acreditamos que é possível fazer um mandato em prol da população. Cuidar das pessoas, cuidar dos mais necessitados, fazer os investimentos que são importantes, principalmente, Bruno, em áreas essenciais. Eu vou dar um exemplo aqui. A saúde. Nessa semana o Padre Jorge esteve aqui no Sistema Arapuã, foi na semana passada, e ele falando da dificuldade que está o Hospital Padre Zé para continuar um trabalho de atendimento às pessoas, aos mais humildes, às pessoas que procuram o Hospital Padre Zé, em função daqueles escândalos que aconteceram em gestões passadas no Hospital Padre Zé. Pois na condição de deputado, eu procurei o Padre Jorge, fui lá no Hospital Padre Zé e fizemos um planejamento, um cronograma de 4 anos de investimento através das emendas parlamentares para o Hospital Padre Zé, para que ele possa ter a condição de fazer um planejamento e ter aquela garantia que todo ano são 500 mil reais, 600 mil reais, 700 mil reais, que a gente coloca para ele poder ter o funcionamento da máquina administrativa, o custeio, a compra de medicamentos, a compra de material hospitalar, a compra de equipamento, o pagamento dos servidores, né? Isso só se faz com planejamento. Então caiu a arrecadação do hospital e a gente chegou nesse momento mais difícil com recurso, através de emenda parlamentar, para ajudar o Hospital Padre Zé. A mesma coisa nós estamos fazendo no Hospital Laureano, né? Já coloquei emendas também no orçamento do Hospital Laureano com essa visão. Procurei o doutor Marcelo lá, conversamos com ele, nosso mandato é parceiro da saúde, então nós vamos trabalhar. Coloquei uma emenda, por exemplo, e já levei para Souza, o hospital que existe em Souza, o Laureano, o sucursal do Laureano daqui em Souza, uma ambulância, já foi entregue essa ambulância, né? Já fiz a mesma coisa também aqui em relação ao Hospital São Vicente de Paulo, aqui na nossa capital também coloquei investimento, em Santa Rita, no hospital que as feiras gerenciam com muita capacidade lá, no Hospital de Maternidade Renato Ribeiro Coutinho, em Santa Rita. Flávio Ribeiro Coutinho. Flávio Ribeiro Coutinho, desculpa, em Santa Rita. Nós também colocamos recursos, investimento no hospital. E estamos fazendo isso em diversas regiões do estado. Não só na saúde, mas vou dar um exemplo aqui para você. Todas as instituições de longa permanência de idosos em João Pessoa, o nosso mandato, eu coloquei emendas, recursos, para que possa ter um atendimento mais humanizado, com mais cuidado, com mais condições para os idosos que moram, que vivem nessas instituições. Vou dar um exemplo, a instituição do Amém, né? Também é uma instituição que precisava do investimento dessa natureza. A Aspan também ali no Cristo Redentor, aqui na cidade de João Pessoa, né? E tantas outras instituições, que a Vila Vicentina, nós colocamos recursos lá também, né? A questão das pessoas dependentes químicos, nós fomos levar recursos, Bruno, lá para o sertão da Paraíba, para uma instituição chamada Pérola Preciosa, que cuida da recuperação de dependentes químicos. Um trabalho maravilhoso, que o nosso mandato está perto, está junto, está ajudando. Então, como deputado estadual, eu quero continuar fazendo esse trabalho, apresentando os projetos na Assembleia Legislativa, um mandato atuante, presente, perto do povo, e é isso que eu preciso continuar, né? Servindo a população do meu estado. Falando em política, tem 2 situações que eu faço uma comparação direta com situações que o senhor viveu, que eu queria que o senhor respondesse aqui naquilo que pode. Primeiro, hoje há um questionamento na política da Paraíba, se Cícero sai ou não para disputar o governo da Paraíba. O senhor já viveu, inclusive, essa experiência quando esteve sentado na cadeira de prefeito de João Pessoa, reeleito, bem avaliado, mas optou ficar e apresentar uma outra pessoa. Naquela situação, o que é que o senhor pesou tanto para levar em consideração o fico como prefeito de João Pessoa? E uma outra pergunta que também é política, que acontece semelhante com o senhor, é o caso de João Azevedo, que está também nessa indefinição. Sai ou não sai? Você já tem ali 3 nomes que se colocam à disposição, e naquela época do senhor de escolher quem era o candidato, 4 secretários se lançaram. Quando o senhor escolheu um candidato, os demais saíram. João também pode acontecer algo com ele, igual aconteceu com o senhor, na hora que ele definiu o candidato, alguém partir? Olha, primeiro dizer, na situação que eu estava como prefeito de João Pessoa, né,
e eu não saí para disputar o governo. Primeiro, eu tinha um compromisso com a cidade, né? Fui eleito para os 8 anos de mandato, mas sempre colocava esse sentimento de que a população enxergava no nosso mandato e no nosso potencial como gestor a condição também de disputar o governo do Estado. E foram duas razões. O primeiro é a questão da unidade. Né? O que é que a gente dizia? Nós estávamos no campo da oposição, diferente da situação do atual prefeito Cícero, ele está no campo da situação junto ao governo do Estado. Nós éramos oposição. E aí a gente criou alguns critérios. Primeiro era que todos os partidos desse campo tivessem a unidade de dizer o seguinte: nós vamos sair com um nome só, vamos escolher quem é o nome, mas nós não podemos sair dividido com duas candidaturas, porque vai ajudar mais ainda a candidatura do governo do Estado. A nossa ia ficar dividida com 2 candidatos de oposição. O que é que aconteceu? O saudoso senador e governador Zé Maranhão lançou-se como candidato a governador. Então, já a partir daí, já teríamos 2 candidatos, se eu saísse também, 2 candidatos. Competitivo, mas dividindo a oposição. Né? Favorecia a candidatura do governo. O segundo ponto também que eu considerei que é essencial é uma coisa chamada tempo. Né? Como a gente estava no campo da oposição ao governo do Estado, era preciso montar um programa de governo, era preciso a gente unificar a oposição, era preciso rodar o Estado, era preciso a gente montar uma estratégia onde a gente tivesse tempo suficiente para apresentar uma candidatura nova aos 223 municípios da Paraíba. E aí eu coloquei claramente para os partidos do campo da oposição, olha, que em dezembro, ou seja, um ano antes do ano eleitoral, até dezembro, a gente teria que tomar essa decisão. Essa decisão não foi tomada, postergaram, jogaram para o Carnaval, passou o Carnaval, já estava para a Semana Santa, e eu vi que não tinha a menor condição, nem tinha unidade dos partidos do campo da oposição com uma candidatura só, e nem tinha tempo suficiente depois para fazer uma campanha rodando os 223 municípios. Acabei que fiquei na prefeitura e o resultado a gente viu, na dificuldade que foi fazer uma campanha, né, com o governo indicando o seu sucessor, né, que foi a eleição do governador João Azevedo. E a outra pergunta, que é a situação em que João Azevedo está hoje. O senhor, na condição que já foi um prefeito, tem uma experiência, assumiu inclusive o governo do Estado, foi vice-governador, como é que o senhor observa esse cenário de indefinição dele a essa altura do campeonato, com tantos nomes da base se colocando com o desejo de disputar? Olha, Bruno, aí também tem uma diferença, né? No caso agora, o governador João Azevedo tem a opção, eu acho que ele vai tomar essa opção, de sair para disputar o Senado. Né? No meu caso, não. Quando eu estava terminando 8 anos, não tinha opção de sair para disputar nenhum outro cargo. A gente estava discutindo. Eu falo na questão mais do time, na questão da escolha do nome. O time. Naquele momento, a gente teve também um momento difícil que foi no meio de uma pandemia. 2020 foi no meio de uma pandemia. Foi um ano que a gente se dedicou quase que 100% a salvar vidas e enfrentar a Covid-19. Isso foi uma coisa. Agora, o governador está diante de um cenário onde ele pode sair, ele pode ficar, e é onde ele tem um agrupamento político muito forte que permite construir uma aliança política para ter aí uma chapa de governador, 2 vagas de senador e uma de vice. É mais fácil fazer uma composição assim. Agora, eu acredito, né, e já disse isso a algumas pessoas, que o tempo ele é fundamental. Ao meu ver, essa discussão, a minha opinião, é que ela aconteça o mais rápido possível. Porque o governador também tem que tomar uma decisão de se sai ou se fica do governo. Né? E isso não é fácil. Então, eu acredito que é um bom diálogo que precisa ser feito, juntar os partidos, a gente sabe que está acontecendo, mas estabelecer um certo prazo para que isso aconteça e que faça a melhor composição, levando em consideração critérios objetivos, porque dessa forma eu tenho certeza que o governador João Azevedo deverá disputar o Senado, ter uma chapa forte, competitiva para o governo do Estado, né? E a Paraíba continuar avançando, porque o que o João está deixando aí de legado é muito importante. Né? É um governo com equilíbrio fiscal, com capacidade de gestão, com investimento em várias obras, né? Com recurso em caixa, com obras em andamento. Então, é um governo que não tem salário atrasado, é um governo que está totalmente bem posicionado do ponto de vista econômico, fiscal, financeiro, de gestão, tem quadros importantes à frente das secretarias, é um governo que está azeitado. Então, aquele que pegar essa gestão aí, os recursos que estão bem definidos, claramente, dos investimentos de médio e longo prazo, com certeza vai ter a condição de fazer uma grande gestão, que é o desafio, né? Que o próprio governador colocou isso essa semana. Né?
de que ele fez muito, mas espera que o próximo faça mais. E tem que ser assim, né? Porque está se dando as condições para o próximo gestor fazer mais, porque vai ter melhores condições e vai ter um governo saneado financeiramente. Na visão do senhor, dos nomes que já se colocam aí à disposição, incluindo o seu opositor, que os dois militam em campos opostos, que é Cícero Lucena, que tem se colocado à disposição, Adriano Galdino, há uma lembrança também de Hugo Mota, e o próprio Lucas Ribeiro. Todos esses nomes, na visão do senhor, preenchem as credenciais de uma disputa do governo e um eventual nome desses nomes citados recebe a sua solidariedade de apoio? Olha, veja bem, Bruno, primeiro a gente precisa entender que o nosso partido, o PT, precisa participar dessa discussão. Ao meu ver, o partido precisa construir esse processo também. Não digo nem que seja para colocar um nome, para dizer que vai disputar o cargo de governador, né? Ou um cargo de senador. Mas enquanto partido forte, um dos maiores partidos do Brasil, que tem aí o presidente Lula governando o país, é oportuno, é essencial que o PT tenha força política para sentar numa mesa, para fazer uma discussão e para poder interferir positivamente nesse processo. Essa é uma regra fundamental que a gente precisa... Mas apresentar nomes, de que forma? Não, discutir com os partidos. Ou você acha que a gente vai ficar numa situação que escolhem lá os candidatos, escolhe senador, governador, escolhe vice-governador, e o PT vai simplesmente participar... Seria participação no eventual governo também, nesse sentido? Não, e discutir programa de governo, discutir a composição dos nomes, com quem o PT tem mais dificuldade de apoiar, com quem o PT não tem dificuldade de apoiar, mas o partido participar de maneira ativa desse processo. A gente não pode ficar só olhando a banda tocar, não. O PT tem que ter força política para sentar, dialogar. Agora, para isso acontecer, a gente precisa renovar as direções do partido, que vai ser no dia 6 de julho, nós teremos eleições para o diretório municipal, estadual e nacional. Aí, a partir daí, o partido vai ter condição de poder fazer esse debate de maneira muito tranquila e muito serena, porque atualmente não está acontecendo isso. Dentro desses nomes de renovação que estão aí à disposição, a sua colega deputada Cida Ramos representa a renovação no PT ou não? Não, nós acreditamos que o melhor nome para conduzir o Partido dos Trabalhadores é exatamente o Carlinhos Guedes, que é um militante do partido, que tem uma dedicação, um tempo exclusivo para cuidar do partido, que tem uma condição de estar presente nos quatro cantos do estado da Paraíba. O sertão da Paraíba não olha só para os grandes centros, então ele está assumindo esse compromisso de fortalecer o partido em todas as regiões do estado, de se dedicar a esse diálogo, esse acompanhamento e essa preparação do partido para as eleições futuras. Há sempre uma pergunta que as pessoas que estão em casa nos fazem: deputado fulano de tal, é reeleito, ganha, como é que está a situação dele? Perguntando diretamente ao senhor, de onde é que vem os apoios e a estratégia política do senhor de reeleição do Luciano Cartacho, fora o colégio de João Pessoa? Olha, nós temos uma base eleitoral que é muito forte, não só em João Pessoa, logicamente João Pessoa é o nosso carro-chefe, né? Foi aqui que eu fiz toda a minha militância política, como deputado, como vereador, como prefeito, 8 anos, mas se você pega, por exemplo, a região metropolitana e até a Zona da Mata, que é onde você tem uma influência muito grande de João Pessoa na vida das pessoas, então a gente tem acompanhado toda essa região da Zona da Mata, logicamente na condição também de sertanejo, né? Nós temos uma base muito interessante na cidade de Souza, tenho ido com frequência. Mês passado estive na cidade de Souza, né? E a gente tem conversado, tem montado uma base muito forte também ali no sertão como um todo, todas as cidades do entorno de Souza, também pegando um pouco da cidade de Cajazeiras. Temos também uma base importante aqui em Mamanguape, que a gente tem um trabalho desde a eleição passada, a gente está acompanhando de perto o trabalho que está sendo realizado lá em Mamanguape, e outras cidades do interior do estado da Paraíba. Então, o nosso planejamento, na eleição passada, Bruno, eu fui votado em 180 municípios. Dos 223. Esse ano a nossa meta é chegar perto de 100% dos municípios sendo votados. Está aí, portanto, o ex-prefeito de João Pessoa e deputado estadual Luciano Cartacho. Muito obrigado pela conversa conosco, boa sorte na sua caminhada, tá bem? Eu que agradeço, Bruno, a você, a todos que fazem o Sistema Arapuã, dar uma boa tarde a todos vocês que nos acompanham até agora e dizer que nós estamos aí firmes, fortes, na nossa pré-campanha, para que a gente possa construir cada vez um mandato perto das pessoas, participativo e de resultado para melhorar a vida do nosso povo. Olá, Joana, como é que está você? Tudo bem? Boa tarde, querida.